Voltamos para o segundo bloco do TV Câmara Recebe. Hoje nós estamos falando sobre doutrina espírita e nós estamos recebendo o diretor do Departamento de Doutrina da União das Sociedades Espíritas de Tupã, o Valci Silva. No primeiro bloco nós entendemos um pouco sobre o que é espiritismo e uma série de questões envolvendo o espiritismo. Nós vamos dar sequência agora, nesse segundo bloco, sobre essas questões, entendendo um pouco mais sobre isso. Valci, como é composta a doutrina espírita? Esse é um aspecto interessante. Ela tem um tríplice conjunto, a gente costuma dizer, né? Ela é, acima de tudo, uma religião também, ela é uma ciência e ela é, obviamente, uma filosofia. O que cada aspecto desse envolve propriamente dito? Então vejamos, olha, num primeiro momento, ela se classifica como religião em razão da aplicação dos chamados princípios morais em prol da renovação do homem e, consequentemente, da humanidade. Então, ela adota aí, como nós colocamos, os chamados princípios morais de Jesus. E ela também tem o chamado aspecto científico, por quê? É pelas relações estabelecidas com o mundo espiritual e os homens que nós compreendemos, por exemplo, o porquê da vida, o porquê da existência, o porquê dos acontecimentos, o porquê do homem, por exemplo, adoecer, o porquê do homem crescer e evoluir. E a filosofia, porque ela se fundamenta na nos princípios morais da realidade. Então, esse conjunto de três aspectos é que dá o tom da doutrina espírita como ciência, como filosofia e como religião. Mas, eminentemente, nós a consideramos uma ciência filosófica. O que é uma ciência filosófica? É um conjunto de leis e princípios da lei divina, estabelecendo para o homem, norteando o homem, princípios que vai norteá-lo, que vai direcioná-lo ao desenvolvimento, ao progresso, à evolução da sua natureza, do seu caráter. Então é esse o conjunto básico da obra espírita nos seus aspectos. Então ele contém uma série de princípios, na verdade, nesse contexto, né? Agora falar um pouquinho sobre esses princípios básicos, então, da doutrina espírita. Então, eles foram revelados pelos espíritos, como nós já dissemos lá atrás, que foram firmados dentro da codificação espírita por Allan Kardec. E Allan Kardec, naturalmente, foi um pesquisador, um estudioso daquele seu tempo na França, era um homem de escola, de cultura, de letras. Antes dele ser chamado para o processo da codificação espírita, foi uma criatura que estudou na escola de Pestalozzi, um homem de ampla formação cultural, publicou à época diversos livros, era um estudioso da ciência, era um estudioso da matemática, da química, da biologia, da literatura. Então, era uma pessoa talhada, preparada para o movimento, né, que surgiria na França, chamado movimento espírita. E essa codificação ela resultou na observação e constatação de fatos, vamos dizer assim, que deram o conhecimento do homem para a realidade espiritual, que são as leis que regem tanto o mundo material quanto o espiritual. Então isso é importante. E ao assimilar esse conteúdo, vamos dizer assim, decorrente na crença desses fundamentos naturalmente, o espírito melhora-se socialmente, intelectualmente, moralmente, renovando o que nós chamamos os seus sentimentos, o seu conjunto de pensar e agir, e consequentemente ele melhora-se. E se melhorando o indivíduo, nós melhoramos o coletivo. Porque você falando, até o período em que surgiu, foi uma época em que o homem se questionava muito, né? Exatamente. A gente tem a época do surgimento da teoria de Darwin, ali, a teoria do surgimento do homem, né? Em que a gente sabe que a ciência, né, ela contesta, né, a religião, né, que o surgimento do homem, né, com relação à ciência. Então foi um período controverso em que o próprio homem se questionou a sua existência, né? Então a gente vê que o espiritismo surgiu nesse momento, né, em que o homem tinha uma dúvida ali com relação, né? Existia um dogma que o homem vinha, né, da sua origem, de Jesus e tudo aquilo lá, e não se questionava, né? E foi um momento de ruptura ali, né? E olha que importante essa observação que você faz, porque até o ano de 1857, quando ocorreu a primeira edição de O Livro dos Espíritos, tudo aquilo que nós sabíamos, que a humanidade de então sabia sobre a realidade espiritual, era muito pobre, muito limitado. O homem não compreendia a sua origem, o seu destino. A partir desse momento que Kardec lança à luz a obra espírita, iniciando com O Livro dos Espíritos, ele causou uma revolução nas crenças e nos conceitos filosóficos e religiosos de então, porque
veio, né, uma revelação do mundo espiritual para o homem. É importante ressaltar isso. Não foi Kardec que elaborou esses princípios. Ele teve uma revelação do mundo espiritual, consequentemente, à época ele trabalhou com mediunidade, já que nós tocamos na questão anteriormente, e veja que interessante, foram duas jovens inicialmente de 15 e 16 anos, que eram as intermediárias do mundo espiritual com Kardec. Então ela recebia toda a orientação e Kardec, como era um homem de cultura e conhecimento, passava no crivo da razão. Por isso é denominado ciência espírita, porque foi embasado no crivo da razão científica de Kardec da época. Mais tarde agregou-se ao grupo das duas irmãs, mais duas médiuns e mais tarde uma quinta médium que trabalhou com Kardec, todas jovens, por sinal, entre 15 e 20 anos de idade, para que a doutrina fosse codificada e fosse trazido ao homem aquela ruptura da ciência e dos dogmas que até então imperavam na humanidade. E é um período bem interessante, de muitos questionamentos. Muitos questionamentos, exatamente. Esse período de surgimento, né? Que o homem começou a se aproximar mais e entender isso. Exatamente. E a relação do espiritismo com Deus, né? Você falou sobre Cristo, né? Sobre Jesus, né? Exatamente. Com Deus, como é que vocês veem? Olha que interessante. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, ela tem essa pergunta: o que é Deus? Veja, não é quem é Deus, né? O que é Deus? O homem tem uma pobreza de linguagem para explicar o que é Deus, que os espíritos disseram ao Kardec assim, olha, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque fica difícil dizer o que é Deus. E nós temos na existência de Deus o princípio maior, que é, na verdade, a própria base da doutrina espírita. Então, nós reverenciamos Deus no processo doutrinário espírita como a causa, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É aí que é o ponto principal. Então você veja, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, e todas as demais são embasadas na criação. A partir daí? A partir daí. O espírito, ele sobrevive à morte do corpo físico? Como é que é essa questão, né? Porque é difícil de nós nos vermos além do corpo físico. Ela é aparentemente complexa, mas não é. Se nós pegarmos até o processo bíblico, a história bíblica, lá está escrito, né? Deus criou o homem simples e ignorante. O que a doutrina espírita fez com essa afirmativa? De fato, ela é verdadeira. Deus criou o homem simples e ignorante. Nós ampliamos esse conceito dizendo simples e ignorante no saber e no conhecer. E na medida em que as vidas sucessivas, como é o princípio básico da doutrina, que é a reencarnação, ocorre para o espírito, ele vai construindo-se no processo da criação. Então ele é co-criador de si mesmo na obra da criação. Então Deus, ao soprar o espírito simples e ignorante, deu a ele a oportunidade de ir se construindo no processo evolutivo através dos tempos, que são a reencarnação. Por que nós chamamos que o espírito sobrevive à morte do corpo? Porque Deus não criaria o espírito para nascer e morrer e se destruir. Então ele criou para a eternidade, para a chamada imortalidade. Portanto, não há morte definitiva, há morte do corpo. A morte física não significa o término da nossa vida em absoluto. Ao contrário, nós continuamos a vida no mundo espiritual, nós damos sequência. Então isso quer dizer o quê? Que ao chegar ao mundo espiritual eu fico lá no paraíso, contemplando Deus, tocando harpa, chupando uva, como, né, tem as alegorias da imortalidade. Em absoluto. O espírito dá sequência ao seu aprimoramento, ele continua a se preparar no mundo espiritual para retornar numa futura vida, que nós chamamos a reencarnação. Então, ao desencarnar, ele se liberta tão somente do corpo. Só isso, nada mais. Dessa forma, ele é imortal, o espírito é eterno. E ele vai voltar em outras vidas. Por quê? Porque é o processo de evolução da alma para alcançar a perfeição que ela está destinada a alcançar. E para isso, nós vamos ver que é a reencarnação que processa. Então é isso? O que é então, né, esse reencarnação e como que acontece, né? Nós Exatamente. Temos alguns exemplos até em filmes, né, que nós temos algumas referências, né, em filmes que mostram o processo de reencarnação após a morte, espíritos que muitas vezes têm algo a cumprir ainda naquele momento e depois acabam indo embora. Então, essas são as referências que nós temos aí pela literatura. Sim. Mas explica pra gente um pouco sobre isso. Você falou em filme. Tem um filme chamado Mânica, que é a história de uma criança na Índia,
e que é relatada aquela reencarnação de determinado espírito. E o pesquisador na época, ele buscou, através da Índia, nos diversos lugares em que aquele espírito havia vivido, a história para que se corroborasse como verdadeiro ou não. E ele constata, porque aquela criança com apenas 10 anos de idade, ela relatou para o pesquisador tudo que ela fora e tivera vivido em vidas anteriores na Índia. E ele então foi buscar aqueles personagens existenciais do tempo em que ela relata onde viveu, o que aconteceu, e tudo aquilo foi constatado como verdadeiro. Então, essa é uma prova verdadeira da reencarnação. Há outros estudos e outras pesquisas, naturalmente, a respeito, que a gente precisaria de um tempo maior para citar. Então, nós estamos citando o filme Mânica, porque é um filme que está aí à disposição para quem queira assistir. Ele é narrativo, mas é muito importante para esclarecer. E a reencarnação, ela, em outras palavras, significa o retorno do espírito ao corpo. E tem uma indagação, Kardec indaga os espíritos em algum momento, na obra chamada O Livro dos Espíritos, quantas vezes seria necessário reencarnar para que o processo da evolução ocorresse? E a resposta dada a Kardec é assim, tantas vezes quantas forem necessárias, ou seja, não um número limitado ou delimitado. Eu posso demorar mais tempo, você pode demorar menos tempo, de acordo com o aproveitamento que a gente tem da existência presente. Então, qual é a finalidade da reencarnação? O homem se libertar das paixões, do seu lado primitivo e instintivo, na medida que ele eleva-se moralmente e intelectualmente. Então, nós vamos nos aproximando da chamada perfeição. E é a inteligência que me permite isso. Por isso, eu preciso compreender a vida, preciso compreender o mundo. Então, a reencarnação, a gente diz que ela é o fruto da misericórdia divina, que dá ao espírito a oportunidade de ir e vir à Terra, quantas vezes for necessário vir, para que ele evolua. Digamos que eu desencarne pelos próximos momentos, pelas próximas horas. Eu vou passar um tempo no mundo espiritual em refazimento desse processo, desse acontecimento. Passo mais um tempo também me preparando para uma vida futura, porque como espírito que reencarna em diversos tempos, nós temos endividamentos, nós temos comprometimentos de erros, de enganos cometidos. É só olhar o panorama da humanidade atual, quantos erros o homem comete. Isso tudo vai ter que ser ajustado. E cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, consequentemente, eu vou e volto na vida quantas vezes eu precisar para evoluir. Mas você quer dizer que o espírito precisa voltar para pagar por algo que ele cometeu? Seria isso? Exatamente. Se eu não consigo na vida presente ajustar a minha trajetória de erros e enganos que eu venha cometendo, eu fico em débito, eu fico em dívida com a minha evolução. Então, de qualquer forma, eu tenho um tempo de vida. Nesse tempo de vida eu vou ter acertos e erros. Se eu tiver mais acertos do que erros, os meus erros tornam-se insignificantes. Se eu tiver mais erros do que acertos, eles se tornam relevantes. Então eu preciso ressarcir se eu não conseguir fazer agora. Vamos dizer que nessa vida eu corrompi, eu matei, eu roubei, eu explorei. E saí incólume da vida. A lei não me pegou, vamos dizer assim. Eu não ressarci nada. Eu estou endividado com a lei divina. E consequentemente eu retorno para o ajustamento. Eu vou narrar um fato que está em umas obras de José Raul Teixeira, que é um expoente da doutrina espírita, lá de Curitiba. Ele é um expositor, é um estudioso, é um pesquisador, é um cientista, é um professor, dá aula nas universidades sobre ética, sobre uma série de fatores. Ele saiu de um evento em Minas Gerais há algum tempo atrás e estava sendo conduzido no veículo para o hotel onde ficaria em repouso para seguir viagem. E na trajetória ele faz uma observação de uma mulher que estava revirando uma caçamba de lixo. E pegando coisas para comer, ele estava comendo mesmo restos de lixo que eles encontravam. E era uma avenida principal de Belo Horizonte. Um nome pomposo. Ele não declina o nome no episódio porque Raul é dotado da percepção mediúnica, da vidência, da clarividência, da clareaudiência. Ele vê, ouve, fala com o mundo espiritual, assim como Chico Xavier tinha essa profunda habilidade de falar com o mundo espiritual, com os espíritos. E ele narra aos companheiros do carro assim, aquela personagem que ali você está vendo, viva, encarnada, deu nome a esta avenida no passado. E ele não cita o nome da avenida. Como um espírito importante dessas terras, que teve muito poder, que teve muita autoridade, que teve o poder de vida e morte sobre as pessoas e, infelizmente, falhou muito diante do poder temporal que ele dispunha e hoje reencarna na condição de mulher, nas condições miseráveis em que se encontra
em razão do seu passado de endividamento que ele não conseguiu se ajustar. Então, muitas vezes, quando a gente vê um transeunte em condições miseráveis, ou uma pessoa em condições difíceis, ela pode estar ressarcindo-se de endividamento e do passado. Outro exemplo bastante importante, Maria Carolina de Jesus. Você que me assiste, procure o livro Quarto de Despejo. Maria Carolina de Jesus era uma favelada negra que viveu em São Paulo, com 2 filhos numa favela de vida miserável e que tinha escritos. Escreveu em anotações. Em anotações de papéis de lixo e que Audálio Dantas, um jornalista na época, encontrou por circunstâncias, soube da história dela e publicou o livro Quarto de Despejo. E ela então conseguiu sair daquela miserabilidade, todo aquele sofrimento. E mais tarde, curiosamente, há uma obra psicografada que conta a história espiritual de Maria Carolina de Jesus. Chama A História de um Livro. Ela se redimiu naquela vida miserável em que viveu e que sofreu, com o livro que escreveu. Audálio Dantas conseguiu levá-la para diversos lugares, publicou o livro em diversas línguas. O livro dela, inclusive, foi na Europa, foi publicado. Em diversas é obra línguas, de estudo literário. Obra de estudo literário. Ela foi uma importante baronesa do café no século passado, aqui no Brasil, senhora de escravos, mas falhou muito no poder temporal que Deus lhe concedeu. E teve que ressarcir daquele modo que viveu. Quando ela parava em São Paulo, na frente dos casarões, ela ficava como que em si mesmada, voltada a si mesma e navegava nas suas imagens, na sua imaginação e via festas, bailes, mas se identificando naquilo, porque era o seu passado. Você falou dessa questão, né, dos espíritos, eles se comunicam, a gente ouve muito falar isso, se comunicar com os vivos, como é que se dá isso, né? A espiritualidade pode se comunicar com o homem por diversos caminhos. Primeiro, pela mediunidade direta, que é incorporar-se, vamos dizer assim, ou tomar o pensamento de uma pessoa e falar através da linguagem daquela pessoa. Ela pode fazer através da escrita, como Chico Xavier o fez, editando mais de 400 livros à época, no seu mandato mediúnico, José Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco e tantos expoentes que nós temos na doutrina. Ela pode se comunicar através da intuição com o homem, através do seu pensamento, me jorrando ideias as quais eu consigo administrar. Então são diversos os caminhos pelos quais os espíritos se manifestam pelo homem. Através de efeitos físicos, provocando um fenômeno, por exemplo, um fenômeno individual, um fenômeno coletivo. Há muitos meios do mundo espiritual interferir no bom sentido no mundo material. Muitos. Bom, Valcir, nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Esse é um assunto que não se esgota, né? Não. É um assunto que quanto mais a gente vai aprofundando, mais dúvidas e mais questões vai levantando, nós estamos aqui apresentando apenas alguns princípios, naturalmente não daria para apresentar todos. É uma introdução, é um assunto extremamente interessante que eu gostaria aqui de... Fiquei com muitas dúvidas, mas não consigo perguntar tanto que o nosso tempo está... Estamos indo para a parte final. Eu queria que você falasse de um evento que nós vamos ter aqui no dia 10 de junho e que você falasse para a gente, fizesse um convite para a população e depois a gente ainda vai ter um espacinho para você fazer uma conclusão final sobre esse nosso encontro. Dia 10 de junho nós vamos ter aqui na Praça da Bandeira, é uma feira de arte e cultura espírita, né? Exato, nós estamos abrindo aqui um aplicativo do celular, como o telespectador pode perceber aí, que é assim, no dia 10 de junho nós vamos fazer a primeira face. Nós pontuamos no cartaz os pontos face para não confundir com face, né? Então o que é face? É Feira de Arte e Cultura Espírita. Nós criamos esse movimento dentro da USE, né? É um evento, até então a gente trabalhava sempre dentro do Centro Espírita. A Paula Zamp, que é uma cantora conhecidíssima no movimento espírita, conhecidíssima mundialmente, ela vai fazer um show na Praça da Bandeira, para que a gente dê oportunidade, não apenas para o público espírita, conhecer as atividades do movimento espírita, né? A Paula Zamp canta todos os ensinamentos do Cristo através da música. Ela tem uma habilidade espetacular de fazê-lo, né? Então nós queremos mostrar à população de Tupã e região o que somos, onde estamos, o que fazemos, no bom sentido do que fazemos. Nós vamos ter nesse dia grupos musicais, teatro, artes plásticas, nós vamos ter atividades infantis, feira do livro, nós vamos ter artesanato, e vamos ter uma pequena praça de alimentação, onde cada centro que estará representando o movimento nesse dia vai ter lá as suas atividades que ela vai promover e nós vamos colocar lá um banner com o nome da instituição, a sua programação de trabalho. Isso é o ano da fundação.
Nós temos centros em Tupã que estão fundados há 70 anos. 70 anos de atividade. O Anjo Ismael, depois vem a União Espírita Allan Kardec, depois vem o Centro Espírita Irmã Isabel, depois vem o Bitar lá de Parnaso. E nós temos aí 10, 12 instituições já antigas dentro do movimento espírita, fazendo o movimento doutrinário espírita dentro de Tupã e região. Tem Quintana, tem Parnaso, tem Bastos, na verdade também, nós não podemos esquecê-los, né? Que é o movimento espírita estarão dentro todos de Tupã. aqui. Eles estarão participando. Então, nós estamos com promoção da AILE, do 3W, né, promoções, do JK, da NOA e assim, regimentado pela USE, que a gente chama de União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, o qual atualmente o seu presidente é o Miguel Pierre. E eu, naturalmente, nesse momento represento a USE em nome do Miguel Pierre, que nos autorizou a fazê-lo enquanto diretor do Departamento de Doutrina da USE de Tupã. É uma oportunidade de nós mostrarmos ao público tupaense o nosso trabalho. E importante, nós queremos colocar isso no mapa cultural de Tupã. Nós já temos uma data para o ano que vem que nós estamos definindo, anualmente, de repetirmos o evento, com outras atividades, com outros expositores do movimento espírita. Você entende? Então, nós queremos tornar isso dentro do aspecto cultural, porque a doutrina ela tem todo um trabalho cultural, teatral, nós temos música, nós temos teatro, nós temos atividades infantis, nós temos mocidades, e nós queremos mostrar à comunidade tupaense esse trabalho. Bom, Valci, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Eu queria deixar só para você fazer uma conclusão final desse nosso bate-papo aqui. Quem se interessou, no dia 10 pode ir lá para conhecer um pouco mais, né, conversar não só com você, mas com todos, né, as pessoas da doutrina espírita de Tupã. A partir das 15 horas nesse dia, até as 21 horas que a Paula Zamp inicia, nós vamos ter outras atividades culturais dentro do espaço da Praça da Bandeira. Eu queria deixar claro a todos nós aqui e agradecer a oportunidade, o convite do nosso querido Renan Pontelli, que nos fez esse convite, a você que está sempre nos recepcionando aqui, ao Manfio, né, aos técnicos todos, a oportunidade, o carinho que a gente sempre recebe aqui da TV Câmara. E eu gostaria de dizer assim, a crença nesses princípios que nós apresentamos aqui, ela pode levar ao homem a um estado constante de aperfeiçoamento, de se expressar melhor, de ser moralmente melhor, intelectualmente melhor, que é toda a ação do Cristo, naquela máxima, né, de nos amarmos uns aos outros. O que significa amarmos uns aos outros? Significa nós respeitarmos o próximo, sua diferença, sua crença, sua moral, né, a sua postura. Mas, acima de tudo, nós queremos concitar as pessoas a compreender que esses princípios nos levam a uma ética melhor, a uma moral melhor, a uma inteligência melhor e, consequentemente, a um humanismo melhor, nos respeitando, nos valorizando enquanto filhos, né, do Criador e irmãos na criação, naturalmente. Nós somos todos irmãos, independente da crença, da cor, do credo, da religião, do gosto político, do gosto cultural, não importa tudo isso. O que importa é que somos irmãos e, como tal, precisamos nos valorizar e nos respeitarmos uns aos outros, porque a sociedade só se renova como um todo, a humanidade, na medida que cada indivíduo se torna melhor. E o propósito e a proposta da doutrina é tornar o homem melhor, consequentemente, mais voltado aos ensinos do Cristo, que é de nos amarmos uns aos outros verdadeiramente. Obrigado, Valci, pela sua vinda aqui. Fica um convite para uma outra oportunidade a gente continuar esse assunto, né? Que agradeço. É tão interessante e não se esgota aqui. A sua vinda aqui hoje a convite do vereador Renan Pontelli. TV Câmara Recebe fica por aqui. Hoje nós recebemos o Valci Silva, que falou sobre doutrina espírita. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto e nós queremos agradecer a sua companhia. TV Câmara, uma TV a serviço da população, há 7 anos levando informação até você. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado à nossa equipe, ao Dernival Rodrigues Manfio e ao Kleber Guimarães, que nos acompanharam nessa transmissão, e até um próximo encontro.